Foslevodopa é um medicamento que vocês podem acompanhar aí no vídeo. Esse paciente com doença de Parkinson de longa data está utilizando e vocês podem observar que ele tem uma melhora brutal, ganhando muita autonomia e qualidade de vida. A Foslevodopa é um medicamento que se espera que ele chegue no Brasil a partir do ano que vem, em 2026. Como que ele funciona? É uma injeção subcutânea, então o paciente fica com um pequeno acesso no subcutâneo na gordurinha da pele, da região da barriga, não dói e fica ligado a um pequeno aparelho semelhante àqueles celulares tijolão de antigamente. E vai sendo liberada então a Foslevodopa gradualmente na região do subcutâneo. É uma molécula que se dissolve bem na gordurinha da pele, então vai sendo infundido continuamente. Nós, neurologistas, vamos regular a quantidade de medicamento que o paciente recebe por minuto da Foslevodopa. E no cérebro ela vai se converter em dopamina, que é o que o paciente com Parkinson tem deficiência. Qual que é a diferença da Foslevodopa para os medicamentos orais, os comprimidos? Diferentemente, então, da Foslevodopa, os remédios orais, eles levam um tempo para começar a agir no cérebro, tem um pico de ação no organismo e depois o efeito vai caindo ligeiramente, tá? Isso é mais uniforme no início da doença, mas depois vai sendo muito heterogêneo, conforme a pessoa já tem muitos anos de sintomas. Então é excelente para pacientes que estão numa fase mais avançada da doença de Parkinson, onde essas flutuações do nível dos medicamentos no cérebro acabam sendo muito intensas. Essas flutuações, elas propiciam muitas vezes as discinesias, que são movimentos involuntários. Esse paciente tem movimentos involuntários muito intensos antes de usar o medicamento, como vocês podem ver no vídeo. Uma das maneiras principais da gente tratar as discinesias é com a cirurgia de implante de eletrodo cerebral profundo, a cirurgia de DBS. Mas nem todos os pacientes são candidatos, podem fazer cirurgia e nem todos também querem fazer cirurgia. Então a Foslevodopa é uma excelente alternativa porque a gente pode regular gradualmente o nível da medicação. Dados muito interessantes foram apresentados no Congresso Mundial de Distúrbios do Movimento, agora em 2025, em relação a esse medicamento. Então foram apresentados dados recentes e ele tende a ter uma ótima eficácia em relação ao controle dos sintomas parkinsonianos, rigidez, tremor e lentidão, que é a bradicinesia, na maioria dos pacientes. Aumentou também a quantidade de tempo que a gente chama de tempo on, que é o tempo ligado, o tempo que o paciente com Parkinson ele consegue ele se movimentar bem ao longo do dia, que ele não está travado. E a melhora também daquelas discinesias, que são esses movimentos involuntários, justamente por um efeito mais constante da medicação. De cada 3 pacientes que usaram o remédio, um conseguiu ficar em monoterapia, ou seja, ficou usando somente esse medicamento, sem precisar usar aí vários remédios para o Parkinson, como é muito comum que aconteça nos pacientes com Parkinson, né? Ele melhorou também bastante o sono, porque o paciente ele tem também uma infusão contínua durante o sono. Pode ser igual à dose do dia ou pode ser numa dose um pouco menor, já que o paciente se movimenta menos. E olha que interessante, há uma melhora também da noctúria, que é a tendência de o paciente ter que acordar à noite várias vezes para ir urinar, para ir fazer xixi. Em alguns pacientes também melhorou muito a postura, a tendência de ficar com o tronco muito fletido, que a gente chama de camptocormia. Esse é um problema, pessoal, que é muito difícil de tratar, muitas vezes não responde mesmo às medicações orais. Alguns pacientes respondem à injeção de toxina botulínica, mas não são todos. Então foi uma notícia muito interessante que alguns pacientes tiveram a melhora das alterações posturais também com a Foslevodopa. Então esse medicamento deve chegar no Brasil a partir de 2026 e deve beneficiar aí muitos pacientes.